Fala aí, cara, beleza? Então, tô aqui nesse novo formato para motivar esse novo material de cálculo que a gente está preparando. Então, como você pode ver aqui, eu separei alguns exercícios que eu vou mostrar para vocês e o tema de hoje é L'Hopital, né? Esse teorema tão importante que ajuda a gente a calcular limites, principalmente aqueles limites indeterminados do tipo zero sobre zero, né? Então, a primeira coisa que eu queria notar com vocês é como que essas questões de cálculo de limites envolvendo o L'Hopital são recorrentes nas provas das universidades, né? Aqui eu separei 3 exemplos para vocês poderem ver como que o assunto cai muito, né? Então essa primeira questão é uma questão da UFRJ, né? Que caiu na prova final de cálculo 1 no ano passado. Logo no início, a primeira questão, no primeiro item, ele pede para você calcular o limite quando x tende a zero de raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado menos 1 raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, né? Então, qual é a ideia do L'Hopital, né? A ideia é você sempre chamar, escrever, primeiro, o limite normalmente ele está no formato de um quociente, né? E aí você vai chamar, você vai chamar a função do numerador de f, sei lá, e a função que está no denominador, né? Quer dizer, as expressões, a expressão do numerador eu vou chamá-la de uma função f, e a expressão que está no denominador eu vou chamar de uma função g, né? Ambas f de x e g de x. E a ideia do L'Hopital é você escrever, bom, o limite, no caso agora aqui, né? O limite quando x vai para zero de f de x sobre g de x, ele é igual ao limite quando x tende a zero. E aí quem que vai entrar? As derivadas de f e de g. F', que eu vou levantar com uma f', x, g' de x. Então, isso aqui o teorema diz, tá? Então, esse é o chamado teorema de L'Hopital. Escreve assim com S mesmo, tá bom? Então, se eu derivo, no caso agora a função f, que é dada pela essa diferença dessas raízes, e derivo a função g, essa é minha indeterminação, né? Que no caso aqui, né, quando eu coloco zero, aqui vai ficar 1, né? Na primeira raiz, aqui na segunda raiz vai ficar 1 também. Vai ficar 1 menos 1 vai dar 0 no numerador. No denominador, quando x vai para zero, x ao quadrado vai para zero. Então, é um zero sobre zero. Essa indeterminação, ela vai sumir quando eu calcular as derivadas da função. Então, essa é a grande sacada do L'Hopital. Deixa eu escrever aqui. Essa é a grande sacada do L'Hopital. É você poder derivar as funções. E aí sim a indeterminação some. Então, se você fizer isso que eu falei nesse exercício, você vai ver como que você vai conseguir calcular essa questão, calcular esse limite e resolver tranquilamente essa questão em 2 minutinhos, né? Se você não souber o L'Hopital, provavelmente você vai ter que fazer ou uma manipulação algébrica ou sei lá o que você vai ter que fazer. Então, assim, a questão ela pede o L'Hopital e você tem que ser capaz de observar isso, né? Tá bom? Então, aqui, essa foi uma questão da FRJ que caiu na prova do ano passado. Eu separei aqui também uma questão muito similar que caiu numa prova desse ano, agora em julho, na UFJF, né? Federal de Juiz de Fora, onde ele pede, e aqui ele é até um pouco camarada, né, com um aluno, que ele meio que já dá a dica, né? Ele fala, olha, utilizando a regra de L'Hopital, vai ser legal, né? Esse cara aí, esse professor é gente boa. Determine esse limite, quer dizer, aí você chamar o numerador de f, né? Essa a minha função x log de x vai ser a minha f, e esse polinômio aqui, x ao cubo mais 3x ao quadrado, vai ser a g. E aí você vai fazer
a continha e vai encontrar da mesma forma, né? E para terminar essa rápida passada aqui por esse teorema, né, do L'Hopital, às vezes ele aparece de uma outra forma, né? Então eu separei ainda uma outra questão. Essa é uma questão um pouco mais antiga, que caiu numa prova da Universidade Federal do Paraná, tá? E você vê que ele não coloca a expressão do limite num formato de um quociente, né? Aqui está um produto, né? Então a ideia nesse caso é você transformar esse produto num quociente, né? Então você pode escrever, por exemplo, que na letra A, né, que esse limite, quando x vai para zero pela direita, né, de raiz de x log n de x, é igual ao limite quando x para zero pela direita. E aí você pode escrever logaritmo de x sobre, e em vez de você escrever, aí você tem que escrever raiz de x no formato de fração, né? Como? Bom, você escreve dessa forma aqui, colocando 1 sobre raiz de x. E aí sim, novamente, você pode pegar e chamar logaritmo de x, né, numerador, de f. No caso agora o numerador é a função 1 sobre raiz de x, chamar de g. E aplicar o teorema de L'Hopital, derivar a f, derivar a g e fugir da indeterminação. Então é isso, né? Eu não vou resolver esses exercícios com você, só quero te mostrar como que é um teorema super importante, que cai muito nas suas provas e que é essencial que você saiba resolver essas questões, né? Como é que se resolve essa questão? Simplesmente atribuindo, né, definindo quem é o numerador, definindo quem é o denominador e calculando as derivadas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Essa vai ser uma sequência de vídeos que eu vou fazer mostrando para você essas questões-chave que caem nas provas das universidades e que muito provavelmente vai cair numa das suas provas ainda nesse período. Aprende a calcular limite com L'Hopital, você não vai se arrepender. Valeu, um abraço.